E começa aqui no sábado aquele vídeo preferido de vocês, resumão, principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware que está começando a animar em 2024. Vem comigo até o final e não perca mais um resumão, rapidamente uma propaganda, não pule, veja aí e já começamos com a nossa tradicional lista de notícias. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Começando aqui com a 3050 de 6 GB. Ué, caparam ela? Pois é, a versão original era de 8 GB e agora a Nvidia está lançando a versão de 6 GB. Pelo que eu entendi desse lançamento, por esse preço que eles estão colocando, 169, né, é um preço para substituir algumas plaquinhas ali que já estão um pouco mais antigas, como por exemplo o caso da 1650. Eu imagino que essa placa no Brasil deva custar ali entre 700 a R$1.000, sendo uma opção com RTX, tá? Apesar de ser mais capada em relação a 8 GB, é uma versão com RTX e vai trazer os benefícios, por exemplo, ali, o próprio DLSS para você ganhar performance, né? E aqui nós vemos alguns dos modelos que foram anunciados, vocês veem que são modelos bem simplificados, isso porque, assim como a 1650 ou a 1050 Ti, essa placa não traz o conector de alimentação, então ela é uma versão reduzida que consegue fazer o que a 3050 nesse aspecto não consegue, que é entregar uma placa RTX sem conector de alimentação. Vai ser uma placa bem-vinda especialmente para mercados emergentes, especialmente em situações como a gente tem hoje no mercado brasileiro, que é carente de placa de entrada, até hoje. Aqui no Brasil, abaixo dos R$500, cara, é simplesmente terrível, né? Não tem muita opção, cara. Você acha ali, às vezes, a 580, que são placas refurbished, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, ela pode ser interessante, temos que fazer, lógico, os comparativos e espero que eu possa receber essa placa em breve, tá? Então nós vemos aqui as diferenças em relação a 3050, tá? Ela vai ter 2304 CUDA cores em relação aos 2560, o clock cai absurdamente, o clock base vai para 1 GHz praticamente, né? O boost clock 1470, a VRAM cai, a memória, a frequência continua a mesma, o barramento vai cair porque caiu o número de chips, né? A largura de banda consequentemente vai cair também, o TDP deu uma boa reduzida, talvez essa redução de clock agressiva foi para colocar essa placa no padrão de 75 watts no máximo, que ela fica dentro do que só o slot PCI Express pode oferecer, e também a redução de preço em relação àquela outra placa ali. Vamos acompanhar como é que vai ser o desempenho dessa placa no mercado brasileiro. Pode ser uma substituta de repente das RX 580 que a gente compra ainda no AliExpress, que aparentemente, né, não tenho uma certeza disso, mas está sendo revendida no Brasil. E a polêmica aqui é o seguinte, porque a gente encontra assim placas usadas, refurbished no mercado. O problema é quando elas são anunciadas como novas, né? Aconteceu aqui no caso da Kabum, a Terabyte, se eu não me engano, também tinha uma placa lá, e agora até trocaram para refurbished, né? Aqui nós temos uma análise técnica do Paulo Gomes, e aí eu vou dar uma resumida na análise, vocês podem ver o vídeo completinho lá. Ele desmonta a placa, tá? Ele percebe que o PCB teve algumas modificações aqui, uma das regiões do PCB estava aqui, ele até aponta essa parte aqui, ó, tá vendo que teve um retrabalho, segundo as próprias palavras dele, né? Teve uma alteração. Ele analisa a GPU, ela é uma GPU antiga, de 2018, né? E aí você fala assim, pá, uma placa nova, 2018, por que alguém guardaria esse chip, né? É meio estranho, né? Até porque 2018 estava acabando a mineração Ethereum 1.0 e logo em seguida começou a 2.0, então os caras mineravam com tudo que tinha. Então não faz sentido alguém guardar uma GPU por tanto tempo para 2024, beleza, vamos começar a vender agora. Então a suspeita que ele levanta é justamente de ser um chip
reutilizado, relançado nesse PCB aqui, tá? E como eu disse, na verdade não é um problema você vender isso, desde que você anuncie que é uma placa refurbished, que é uma placa usada, alguma coisa do tipo, né? Não sei como que se uma loja pode vender isso aqui no Brasil, né? Com nota fiscal, essas coisas, realmente não sei como isso funciona, tá? Ele até cita aqui que essa placa é aquela versão de 2048 SP, que é como se fosse o mesmo chip da 570, mas existe uma 580 2048 SP, tá? Ela foi lançada um ano depois né, para atender justamente a demanda da mineração. Enfim, ele faz aqui um vídeo bem completo, eu recomendo que assistam lá, tá? Aqui nós temos aquela 7900 GRE, modelo exclusivo do mercado chinês, aonde a AMD lançou inicialmente para lá, mas acaba não ficando para lá, seja de forma intencional ou não intencional. Essa placa está começando a aparecer no mercado europeu e talvez apareça em breve no mercado brasileiro. Ela é como se fosse uma intermediária entre ali uma 7800 XT e a 7900 XT mais ou menos, tá? Ela é um pouco mais cara que a 7800 XT e em tese disputa até contra a 4070 Ti. A gente pode ver aqui no gráfico do Tech Power Up que ela fica acima da 4070 Ti. Bom, no mesmo nível de desempenho, até estranho porque a barra está inferior aqui, mas está acima. Ficou esquisito isso. Mas vamos colocar ali o nível de desempenho da 4070 Ti, portanto acima da 7800 XT, justamente uma alternativa. E aí está aparecendo no mercado europeu, não é mais exclusivo do mercado chinês. Temos aqui uma loja da Dinamarca, que está anunciando ela por 629 euros ou 682 dólares, que é um preço meio alto, mas no mercado europeu você acaba tendo aquele imposto, se não me engano esse preço já deve estar até com aquele imposto, incluso o VAT, né? E isso impacta diretamente no preço, porque não faria sentido essa placa custar tanto quanto está aqui, afinal você tem a própria 7900 XT que está beliscando essa faixa de preço aí em outros mercados, ok? Vamos ver se essa placa aparece no Brasil. Enquanto isso, a 6750 GRE, outra versão exclusiva da China, por enquanto continua por lá. Segundo o que eles falam, está vendendo como bolos quentes, né? Vendendo sim pra caramba, cara. Isso porque a AMD anunciou essas placas por 312 dólares, a versão de 10 GB, e 335 a de 12, só que lá na China já estavam vendendo a de 12 por 315. Então no preço da de 10, a 10 caiu para menos de 300. E segundo os consumidores chineses, ela tinha uma relação de preço por performance irresistível. Então isso fazia dessa placa uma versão bem interessante lá. Se você for colocar nos próprios 315 dólares, né, ela ficaria acima do desempenho de uma 4060, que está mais ou menos nessa mesma faixa de preço. Acredito que seja por isso que eles estão reforçando esse custo-benefício lá. E ocorre que está tendo problemas de suprimentos, ou seja, a placa está esgotando, de acordo com a notícia, provavelmente por conta do sucesso do seu custo-benefício. Inclusive isso até motivou um atraso no lançamento da própria 7600 XT por lá, justamente porque de repente lançasse ela, poderia atrapalhar, ou uma atrapalhar a outra também, vice-versa, né? Bom, pessoal, aqui nós temos uma placa de 4 slots maravilhosa, 4080 Super, tá? Revelada pela Asus, Noctua. Eu já testei uma placa parecida com essa, uma 3070 da Noctua, em parceria com a Asus. Cara, a placa simplesmente conseguiu ser a mais fria e a mais silenciosa. Que assim, até é fácil você ter uma placa mais fria quando você joga as fãs em 100%. Agora não, a que eu testei, eu comparei com o database de várias 3070 do Tech Power Up, ela foi a mais fria junto com a mais silenciosa. Foi sensacional. Isso porque, como vocês estão vendo, cara, ela tem uma fã convencional de desktop. Olha o tamanho da placa. É uma fã de 120mm, normal. Você pode comprar essa fã da Noctua se você quiser. Isso faz com que o fluxo de ar seja incrível ao mesmo tempo que, como são fãs gigantescas, você pode ter um silêncio bem interessante nesse design, cara. Então, assim, são placas muito diferenciadas. O cara tem que ser fã, né? Convenhamos, não é uma placa lá linda, né? Aquele marronzinho dela ali e tal, não agrada todo mundo, né? É 8 ou 80, mas o cara que é fã da Noctua, o cara compra isso daqui, tá? O preço da placa, ó, por exemplo, esse que é 4080, cara, custava 1.649 dólares. Caramba, 400. A ASUS já é conhecida por colocar as placas acima do preço, né?
Essa ainda veio por $450 a mais. Então, eles falam aqui que a 4080 Super, que é a bola da vez, não será barata. Não sabemos quanto, mas eles imaginam que deva ser ali $200 a menos do que está a 4080, porque foi justamente essa redução que a Nvidia fez no seu chip. Ok, pessoal. Queda de preço, cara. Todo mundo adora isso. Olha só, inicialmente nos Estados Unidos, vamos ver se isso é exportado para cá, tá? 7800 XT aparecendo por preços mais agradáveis, de acordo com a notícia, tá? Isso por conta de lançamentos que tivemos em janeiro, a 4070 Super, TI Super, enfim, que acaba impactando nessas placas. Então você vê a 7700 XT já beliscando a faixa dos $439, né? Então se torna uma placa bem interessante. Imagino que essa placa, com esse corte de preço aqui no Brasil, possa beliscar a faixa dos 2.700, 2.800, ficaria interessante. E a 7800 XT, ela teria um preço normalmente acima dos 500, apesar da MSRP ser 500, ela era um pouquinho mais cara, até porque ela desempenhava um pouco mais que a Nvidia, que era $600, né? Mas agora ela está voltando ao patamar que ela estava antes, né? E deve aparecer eventualmente até mais barata nos próximos dias. Vamos continuar acompanhando, pessoal. Aqui nós temos a Nvidia fazendo uma atualização sobre o suporte de NVENC, cara. NVENC realmente é maravilhoso, especialmente para streaming, mas serve para outras coisas também. Aonde você tem aqui o suporte a 8 sessões simultâneas do NVENC no seu hardware. Isso foi atualizado aqui recentemente, né? Observa que em 2020 foi alterado de 2 para 3 sessões recorrentes, né? E depois para 5, e agora nós temos simplesmente 8 sessões. Aqui nós temos as placas que trazem o suporte, basicamente desde placas mais antigas, Maxwell, Pascal, Turing, Volta, Ampere e a Ada Lovelace. Citam que a 1630, que é meio capadinha, continua lá nas 3 sessões lá de 2020, não teve alteração. Detalhe aqui para vocês que no caso da Twitch há uma parceria ali da Nvidia, mas eles só suportam 3 sessões simultâneas de codificação. Porque o que acontece? Na Twitch, às vezes você quer assistir numa resolução mais baixa, mas o stream tem que fazer naquela resolução que você quer, que geralmente fica numa resolução mais alta, né? E aí qual que foi a solução? Bom, vamos fazer várias streams. Eu faço stream, por exemplo, em Full HD, outra em 720p, e você depende de um hardware para fazer isso. A Nvidia está fornecendo, falo que no futuro vão fazer uma parceria ali para permitir 5 streams simultâneas em diferentes resoluções, diferentes bitrates, que é uma coisa que alivia até para o próprio servidor e ajuda o usuário final a assistir de acordo com a sua conexão com a internet, tá? Temos aqui a AMD reafirmando que Zen 5 chegará na segunda metade de 2024, tá? Talvez falam sobre isso na Computex, talvez seja lá para agosto, setembro, como foi os Zen 4 lá em 2022, inclusive eu estava lá no evento de lançamento nos Estados Unidos, tive essa oportunidade de acompanhar, e era esperado 2 anos depois vir o Zen 5, né? Então até então não há novidades, apenas uma reconfirmação, será que essa palavra existe? A AMD falando aqui da Strix, né, que seria aquelas com RDNA Graphics, seria uma nova geração e tal, trazendo o Zen 5, que é um negócio que potencialmente vai elevar os próximos portáteis a novos leves de desempenho, tá? Cito aqui em rumores que lá na CES 2025 surjam os CPUs X3D, não seria de se surpreender, tá? A princípio o roadmap oficial né, com alguns rumores, seria esse, 2024, então, a AMD já lançou as 8000G, inclusive tivemos alguns vídeos aqui no canal, vamos ter mais ainda, né? Deve lançar as Mobile Premium Strix Point, as Mainstream Mobile Kraken Point, tá? E a Ryzen Granite Ride e Zen 5 com o RDNA 2 ainda matando aquela curiosidade, será que vai vir RDNA 3 nos CPUs normais fora das APUs? A princípio sim, viria ainda mesmo a RDNA 2, porém com o Zen 5 que traria, já chegar a especular um salto de PC absurdo de 30%, acredito que seja menos, tá? Aqui nós temos um cooler do PCismo, cara. Sabe aquelas telinhas do AliExpress que você compra lá, paga R$61, vai ter o imposto também, lógico, né? Frete aqui no caso. O que os caras fizeram? Pegaram algo que lembra muito essas telinhas, eu não digo exatamente que é a mesma tela,
Mas, cara, incorporaram no cooler e a galera adora isso daqui, cara. Hoje tá saindo muitos coolers, você viu o AK500S da Deepcool, o AK400 também, acho que tem uma versão dele assim, que você tem um displayzinho em cima para você ver a temperatura do processador. Show de bola, cara, diretamente no cooler. Agora os caras colocaram simplesmente uma tela, um display LCD, cara, Full HD, tá, 6 polegadas, que vai capturar os dados do AIDA 64, cara. Vai poder colocar um monte de informação junto ali, né? Você vê, o air cooler tá ficando mais robusto, hein, cara. Agora ele integra aqui, ó, tá vendo? Tem alguns cabos a mais, porque você vai precisar ligar USB normal e HDMI. Ok, cara. E aquele tá vindo, você vê, ó, $325, cara. Uau! Tudo bem que é com os impostos inclusos. Mas, cara, é um preço alto pra caramba no air cooler, hein? É o displayzinho, o PCismo ficando mais caro ali. Aqui nós temos a MSI liberando uma BIOS com suporte oficial para 256 GB DDR5 na plataforma Intel 600 e 700 de forma oficial. Já dava para fazer isso, né, até o cara que ressalta aí essa informação, mas tinha alguns percalços no caminho, você tinha que desabilitar o Resizable Bar, você acaba, mas vou desabilitar o Resizable Bar, perder desempenho em algumas aplicações, alguns jogos. Agora essas novas BIOS estão corrigindo, você não precisa mais desligar esses recursos e está funcionando perfeitamente numa plataforma mainstream. O cara está testando com 14900K, 256 GB de memória com 4 módulos, cada um com 64 GB. No ano passado a gente teve aquela configuração de várias placas suportarem 192 GB, agora demos um salto a mais. Já existem módulos de 64 GB DDR5, né? Então você poderia colocar aqui os 256 caso assim você precise. Until Dawn, pessoal, esse jogo aqui é clássico já do PlayStation 4, né? Um jogo, se eu não me engano, de 2016 ou 2017, né? E agora ele estará sendo refeito na Unreal Engine 5 e chegará para quê? Para quê? Pessoal, para PC. Provavelmente teremos aí Last of Us 2 para PC, afinal já tem um. Daqui a pouco vai vir a próxima temporada da série lá, né, do Last of Us. Então, para aumentar o hype, vão lançar aquela versão remastered justamente para o PC que ainda não recebeu. E Until Dawn é um jogo bem falado, né, no gênero de terror, e será remodelado com essa nova arquitetura. Então já imaginem gráficos bonitos, tá? Rodando ambos em PC e PlayStation 5. Eles falam aqui que vai trazer melhorias nos personagens, nos ambientes, nos recursos gráficos como um todo. Vamos aguardar para ver que vai chegar ainda em 2024 para PC, tá? A Elgato, pessoal, que é uma marca muito famosa de placa de captura, tem alguns dispositivos ali para streamers, alguns LEDs, coisas do tipo, né? Que foi comprada faz alguns anos pela Corsair, tá? Está lançando duas novas placas de captura, o que eles chamam de 4K-X e 4K Pro, tá? A 4K-X é essa plaquinha aqui, ó, uma plaquinha USB, né? Assim como a Vermídia tem várias placas USB também. Então a placa, como vocês estão vendo, ela é externa, tá? Então não precisa ficar ligado num PC Express, coisa do tipo. Está suportando 4K 144 Hz Pass-Through, que seria a possibilidade de você exibir, né? Ou seja, você tem um monitor 4K 144, você consegue exibir isso pela placa de captura e fazer a captura, tá? Aí tem a 4K Pro, que é uma placa interna com duas saídas, até acho que poderia ter mais saídas dessas placas já, tá? Já existem placas com 4 saídas aqui. Eu uso uma parecida com essa daqui, tá? Que ela permite ali então até 8K 60, uau, com HDR10, cara, bizarro, hein, cara? Ou 4K 60. Detalhe, o Pass-Through 8K, então você vai conseguir visualizar o conteúdo em 8K 60, mas gravar em 4K 60 com HDR10, tá? Em relação aos preços, aqui vocês estão vendo, a 4K Pro até tem minha suspeita, será que não é só um rebrand da que eu tenho? Porque eu tenho uma 4K Pro dessa, cara, né? MK2, ela até vende no Brasil. Tem a HD 60X, que é um pouco mais simples, e a 4KX por 229, tá? Certo. Bom, a gente já viu tanto placas da AMD quanto placas da NVIDIA mobile, né, de notebooks ou carros autônomos, sendo portadas para placas de desktop. Agora nós temos também uma placa da Intel. Pegaram uma Arc A370M de notebook e colocaram numa versão desktop. Então vocês estão vendo. Olha só isso daqui, cara.
Ó, o design aqui, ó, tá vendo a furação da placa, cara? Isso aqui é claramente uma placa de notebook, cara. Os caras são, olha, incrível o trabalho que os caras fazem. Ficou realmente muito bonitinha a placa até, né, cara? Detalhe que aí no notebook ela é limitada ali a 35 até 50 watts. E aqui não, os caras liberaram, pô, joga 60 watts, a placa tem um cooler agora, vai melhorar a temperatura. Isso vai fazer com que ela fique um pouco mais rápida que a versão de notebook. É isso aí. Bom, o que acontece, pessoal? Esse recurso AMD STEPM, né, é um recurso que trata de temperatura da pele. Mas, Lucas, que doideira é essa, cara? Imagine que esse recurso foi lançado para notebooks, aonde notebooks normalmente ficam quentes, próximo da onde o usuário está com as mãos, próximo da região do teclado. Então foi introduzido no próprio processador alguns sensores que tentam trabalhar em relação à temperatura do chassi, a temperatura externa do notebook, aonde... Nossa, entrou um cisco no meu olho aqui, cara. Meu Deus do céu. Aonde eles conseguem tentar gerenciar essa questão quando a temperatura prejudica o usuário, por assim dizer, com as mãos em cima do notebook, eles vão reduzir no clock. Beleza, parece um recurso muito bom em notebooks. Mas no PC, não preciso disso, né? Eu não estou colocando a mão em lugar nenhum, a não ser no mouse ou no teclado. Então esse recurso deveria ser desabilitado, mas aparentemente em algumas placas-mãe, dependendo da BIOS, ele não foi totalmente desabilitado. Inclusive na minha análise, né, eu não chequei se isso aqui estava habilitado. Ele estava no automático na BIOS. Cheguei a passar lá e vi que estava no automático. Quando eu fiz os testes de overclock, e vai ter esse teste de overclock em breve, eu manualmente desabilitei o STEPM na BIOS. Fui checar aqui, não deu diferença no desabilitado para o automático. Então aparentemente está funcionando bem, né? Ok. Bom, então ocorre que ele estava impactando o clock do processador, né? E o clock da GPU também em cargas mais pesadas, tá? Por conta de, supostamente, está tentando reduzir a performance por conta de uma suposta temperatura do chassi que não deveria acontecer. A AMD confirmou ao Gamer Nexus que fez essa descoberta. Ele chega a apontar até 16% de variação de clock e performance, tá? Que é uma coisa séria, grave, e que eles irão corrigir isso com um update de firmware, cara. É aquilo que eu falo, pessoal, lançamento geralmente está sujeito a acontecer esse tipo de coisa, né? Eu aqui no canal sou beta tester, não identifiquei isso num primeiro momento. Se tivesse identificado eu teria reportado para vocês com certeza, mas quem compra no lançamento acaba pegando a plataforma, com às vezes algum probleminha que vai melhorando depois, tá? É isso. Bom, seguindo aqui para Cyberpunk, esse foi um jogo totalmente bugado no lançamento, até hoje continua sendo atualizado. Um recurso que era muito esperado pelas pessoas, pela comunidade ali de mais entusiastas, os caras costumavam desabilitar, cara, os E-cores para jogar Cyberpunk com um FPS maior. Agora os caras colocaram no menu a opção para você priorizar os P-cores do seu CPU Intel. Então isso vai fazer com que o jogo priorize os núcleos mais rápidos do seu processador em detrimento dos núcleos de eficiência mais lentos. Isso pode aumentar a performance, você precisaria testar para ver se realmente traz um benefício prático que o automático já não estava proporcionando, tá? Temos aqui então, como vocês já sabem, a NVIDIA está vendendo chip para inteligência artificial a rodo. Está faltando, a TSMC não está dando conta. A TSMC que inclusive fabrica ali 50 mil unidades em um trimestre, que é, cara, você vê, ó, 25% de aumento em relação ao dezembro do ano passado. Eles estão fabricando adoidado lá, cara. Chinês, ela tá trabalhando pra caramba, cara. Mas não tá dando conta. Então o que a NVIDIA aparentemente está fazendo? Pô, vamos fechar parceria com a Intel. Até porque a Intel tem o quê? Pois é, tem fábrica. Então a Intel pode estar fazendo o trabalho de fornecimento de até 5 mil unidades no próximo trimestre para a NVIDIA, que iria aumentar a produção em 10%. Então você vê, as empresas trabalham juntas, cara. Pois é, por mais que às vezes... mas a Intel tem placa de vídeo. Pois é, mas a NVIDIA é líder de mercado, isso não faz tanta diferença para eles. WordPad, pessoal, aparentemente vai sair do Windows mesmo, tá? Haviam rumores, né? Esse que é um editor de texto muito simples para quem não tem um Word da Microsoft. E estão tirando, cara,
provavelmente assim, ele é simples, né? Tudo bem, não é sempre atualizado, mas provavelmente para, compra o Office aí, coisa do tipo, né? Bom, eu não concordo com essa decisão, tá? Eles falam aqui que a partir dessa nova build, uma build Preview 26040, o WordPad e o App People, pessoas, né, em português, não serão mais instalados durante uma instalação limpa do Windows, tá? E em futuras atualizações o WordPad vai ser removido, tá? E não vai poder ser reinstalado. Vai se tornar um recurso, como essa palavra aqui seria, descontinuado, né? Um recurso obsoleto do Windows. Então você não vai conseguir sequer instalar o WordPad. Com certeza alguém vai dar um jeito de voltar a instalar ele, cara. Não adianta a Microsoft tentar impedir isso daqui de acontecer. Bom, de qualquer forma, o Office costuma estar num preço bem baratinho lá na GV Mal. Confere lá que o preço tá legal para você usar, tá? Temos aqui, falando em preços, né, o MSI Cloud, que é o portátil da MSI, que pretende competir contra o ROG Ally, contra o Steam Deck, até mesmo contra o Switch, né? Precificado acima, né, das opções que nós temos ali. Observe que ele está aparecendo por até $800 na versão de 1TB, com o melhor CPU, que é o Core Ultra 7 155H, 749 para trazer menos SSD e 699 por menos SSD, e a versão do Core Ultra 5 135H. Em relação ao ROG Ally começa com 599, tá? Então já tem uma diferença. O Steam Deck, então, cara, é barateza, hein? Começa com 399. Ah, tudo bem, o hardware é mais simples, é um Zen 2 e tal, ele é mais simples, mas é um portátil mais acessível. O Cloud está entrando numa linha mais elitizada lá do ROG Ally, tá? Agora tem que ver uma comparação do ROG Ally com ele, para ver se... Porque o ROG Ally tem uma versão de 599, tem outra versão de 699, que seria, em relação ao Cloud, mais barato, tá? Então seria aqui mais barato que duas versões dele, que precisaria ser feita uma comparação para ver qual vale mais a pena. Cooler Master lançando duas fontes absurdas de 2.000 watts, 2.800 watts. Cara, são fontes assim... Eu não vou colocar no meu PC de uso diário esse negócio, cara. Isso aqui é para uma máquina, uma workstation que precisa de, sei lá, 4 RTX 4090, 5 RTX 4090 para inteligência artificial. É para coisas assim, né? É apenas isso que eu vejo, até eles ressaltam que é para aplicações extremamente intensivas na energia, que é o caso também de inteligência artificial. A Samsung está fazendo demonstração dos seus novos módulos de 37 gigabits por segundo GDDR7 para as próximas GPUs. Observe o quanto isso impactaria, cara. Hoje uma 4090 tem GDDR6X 384 bits em 21 gigabits por segundo, já bate 1 terabyte por segundo de largura de banda, que é, cara, absurdo entre GPU e memória. Agora, se você simplesmente aumentar essa frequência para 24 gigabits, o mesmo barramento, você conseguiria 1.15. Agora, se você já passa a colocar GDDR7, olha isso, no barramento de 256 bits, você já tem 1 tera em 256 bits, tá? Se você aumenta o barramento para 384 bits, você vai para 1.53 tera. Observe a diferença aqui, ó, de uma 4090 que poderia simplesmente com um chip mais fraco do GDDR7 ganhar aí 50% de largura de banda, cara. Ou se você coloca o melhor chip de 37 gigabits, você vai para 80% mais largura de banda em relação a uma 4090 tradicional. Então você vê que aqui tá os chips das próximas RTX 50, 60 tranquilamente, tá? Temos aqui agora também, pessoal, no campo dos vazamentos, o Arrow Lake S. Mais um vazamento indicando que a próxima geração da Intel seria a 15ª, não vai ter mais o nome Core, seria só Intel Ultra, conforme vocês já viram, né? Havia vazado na semana passada um documento mostrando que esses CPUs poderiam não ter Hyperthreading, que é um recurso que existe na Intel desde 2002, cara, um negócio muito antigo, famoso na época dos Core 2 Duo, Core 2 Quad, vários CPUs começaram a aparecer ali, tá? Então você tem aqui mais um vazamento mostrando um processador
aonde ele tem apenas 24 threads, tá? Aonde, nesse caso, ele deveria ter 32 threads, que seria o normal de uma configuração 8P Core, 16 E-Core, que é o caso ali do i7-14700K, por exemplo, né, que seria assim. Então ele deveria ter 32 e não 24, indicando que poderia ter CPU sim sem o multithread, tá? No caso aqui são samples de engenharia sendo testados e ele está meio capadinho no clock e tal, então para termos de comparação de performance ainda não está redonda. Pessoal, para finalizar aqui nós temos o rumor do canal Moore's Law is Dead que reafirma aquela informação que a AMD não vai competir no segmento high-end com a NVIDIA nessa geração 8000, que seria a próxima a ser lançada pela AMD, fazendo algo parecido com o que ela fez lá na época da 5700 XT, que ela conseguiu balançar o mercado, passou a competir contra placas ali, placas como a 2070, aí a NVIDIA falou, lançou a série Super, né, teve um benefício, e ocorre que ela poderia simplesmente pegar a 7900 XTX, aproveitar da litografia em 4 nanômetros que ela já está usando nos gráficos integrados às 8000G, já está usando 4 nanômetros, tá? E trazer uma 7900 XTX por menos da metade do preço, $400, cara. E a pessoa, você tem uma placa do nível acima de uma 4080 por $400, imagina aí no Brasil, cara, 2.000 e poucos reais. Pô, seria fantástico, né? Com certeza iria bagunçar muito o mercado e a NVIDIA teria que fazer alguma coisa. Fico triste se isso aqui se confirmar por um ponto, porque eu gostaria de ver sim a AMD, tudo bem, pega esse nível de desempenho, joga para 400 e lança uma placa mais forte, né? Aí acaba assim que melhora, mas também dá uma estagnada em termos de desempenho. O desempenho não avança, avança no custo-benefício, mas desempenho também gostaria de ver avançando. Pessoal, espero que tenham gostado mais um resumão para vocês. Um ótimo sábado e amanhã tem vídeo, hein? Pois é, domingão vai ter vídeo no canal, cara. Um abraço para vocês, até mais.